Estamos na madrugada do dia 13/5/2020. Acordei, rezei o texto e li uns capítulos da Bíblia. E achei interessante, hoje, nos capítulos que eu li de Mateus, o capítulo 15, pois ele fala da contaminação do homem. E achei interessante porque estamos passando por um processo de pandemia e essa contaminação está nos passando de um a um e muitos morrendo. Por isso, achei interessante este capítulo e vou procurar ler estes capítulos e vou ler Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. E procurar fazer alguns detalhamentos. Eu não sou teólogo, também leio a Bíblia e às vezes procuro interpretar de minha maneira. E cada um que lê a Bíblia vai interpretar a sua maneira, pois somos pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, entendimentos diferentes e leituras diferentes. Por isso, eu peço desculpa se não as interpretar direito, mas procurarei deixar minha opinião pessoal. Iniciando-se Mateus 15, em seu primeiro versículo, ele fala o seguinte: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldissestes a teu pai ou a sua mãe será punido de morte. Eu tenho a dizer o seguinte: hoje, nessa pandemia, temos que lavar mãos, lavar nossas roupas, higienizar tudo que temos na casa ou em qualquer outro local que andemos. E nesse tempo, Jesus Cristo não se preocupava com isso. Tanto é que comia juntamente com seus discípulos sem lavar as mãos. Então, estamos vendo coisas nesse mundo totalmente diferentes da época de Jesus Cristo. E hoje, muitas pessoas não estão tendo fé em Deus e, no meu entendimento, essa pandemia veio para nos ensinar a voltar a ter nossa fé em Deus. Outra coisa que vi e aqui
e fiquei muito arrependido, porque no tempo que eu fiz, eu não sabia ou não respeitei por estar afastado de Deus e da igreja, eu não respeitei determinados mandamentos. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei e nunca usei drogas ilícitas. Apenas fui um bebedor de cervejas, cachaças e andava afastado do mundo de Deus. E também tenho a relatar agora que não bebo mais. E estou tentando voltar meus pensamentos a Deus. Outra coisa que vi aqui, e peço perdão a meu pai falecido, Zé Leite, e minha mãe Amélia, pois eu acho que pequei, não sei se aos olhos de Deus, porque eu honro meu pai e minha mãe, mas e tenho respeito por eles, mas muitas vezes eu me dirigi com palavras ofensivas para meu pai e minha mãe. E peço perdão a Deus por tudo o que fiz. E a partir do momento que deixei de beber e passei a ver mais a palavra de Deus, eu procurei respeitar, sem falar ofensas a meu pai e minha mãe. Infelizmente, eu fiquei ressentido quando meu pai morreu, porque não pude pedir perdão diretamente a ele, pois ele estava com mal de Alzheimer e eu, mesmo que falasse com ele não entenderia. Mas na vida sempre respeitei meu pai e minha mãe e honro aos dois, mas me dirigi certas vezes com palavras ofensivas e por isso eu peço perdão a meu pai, que já falecido, e a minha mãe. E passarei a cumprir os mandamentos de Deus, pois muitos não os cumpri. Continuando a ler, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa de vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a seu respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina um homem, o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproveitando-se dele, os discípulos disseram:
Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Então, porém, respondeu: toda planta meu, que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixos são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Como Jesus falou, não é o que entra na boca que contamina o homem, e sim o que sai da boca. Nesse momento de pandemia, vemos que o que contamina o homem é não só o que entra na boca, como também entra nos olhos, que é o vírus. Então, se levarmos nossa mão suja à boca nesse período, ou nos olhos, iremos nos contaminar. Mas, no tempo de Jesus, e que ele disse, o que entra na boca não contaminava o homem, e sim o que o contaminou. Vejo essa passagem que também sofri desse tipo de contaminação, pois muitas vezes ofendi meu pai e minha mãe com palavras e eles ouviam. Tenho certeza que me perdoaram. Meu pai e minha mãe ainda viva e tenho certeza que ela me perdoou, mas eu me arrependo de ter falado palavras grosseiras a minha mãe e meu pai no momento de raiva, pois na raiva nos expressamos e não pensamos nas atitudes e palavras que iremos tomar e às vezes saem palavras ofensivas de nossas bocas. Então, nesse mundo, devemos pensar antes de falar e só após iremos ter e falar, pois poderemos ofender uma pessoa sem querer no coração, como eu os fiz com meu pai e com a mãe em momentos de raivas e de bebedeiras. E por isso eu peço perdão a Deus por tudo isso que fiz. Pois quando bebia, falava o que vinha à minha boca. Às vezes, nem me lembrava no outro dia do que tinha falado. Por isso, eu peço perdão a Deus por tudo que fiz, não só à mamãe e ao meu pai, e às outras pessoas que eu assim os fiz quando bebia. E, continuando a ler, então lhe disse Pedro: explique-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançada em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, às vezes, no momento de raiva, a gente ofende as pessoas. E alguns chegam até a matar, roubar e outras coisas. Graças a Deus, eu nunca cheguei, mesmo bêbado, a matar ninguém
a furtar, nem roubar e nem cometer atitudes que abominasse a minha integridade, mas ofendia pessoas com palavras. E por isso deixei de beber, pois a bebida me fazia fazer certos atos. E acho que se continuasse bebendo, poderia acontecer qualquer coisa comigo ou com os outros. Por isso, a gente deve fazer tudo que agrade a Deus, aos homens. Por isso, devemos, nesse momento de pandemia, voltar ao tempo passado e daqui para frente temos que ler a Bíblia, rezar, interpretar a nossa maneira, pois cada um interpreta do seu jeito, mas o que vale é aumentarmos nossa fé em Deus e pedir para que essa pandemia se acabe e deixemos de ter medo de comer as coisas, passar a mão em nossas bocas ou olhos, pois o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai na boca. Assim falou Jesus Cristo.